A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando na história de Jó, que nos ensina, que nos fortalece para o dia de amanhã. Ontem falamos quando Satanás veio a Jó, e disse, quando Deus perguntou por Jó, ele disse que Jó tinha tudo porque Deus dava tudo a ele, por isso que ele era fiel. E aí o Senhor permitiu que ele mexesse em tudo, só não tirasse a vida dele. Um dia eu ouvi uma mensagem que uma amiga minha falou assim: Deus não está preocupado com a nossa carne, com as nossas percas. Ele está preocupado com o espírito. Então ame sua família, ame seu trabalho com calma, com prudência, mas não idolatre nada. Não deixe Deus por nada disso. Porque o título é Vigie. Você não sabe o que pode acontecer com você ou com os seus amanhã. A gente não sabe. A nossa maior prioridade é Cristo. Não coloque nada na frente do Senhor. Faça a obra com ordem e decência, cuide dos seus, mas tendo prudência, porque você não sabe o dia de amanhã. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Jó 1, a partir do 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa dos irmãos mais velhos, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que foi de repente. O inimigo não brinca em serviço, não. Ele não para pensar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E lembre-se que ele só faz algo se Deus permitir. E ali, de repente, morreu os pastores de Jó. De repente foi destruída aquela parte dos bens dele. A gente não sabe o dia de amanhã. Dê prioridade a Deus, que eu e você possa entender isso. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram no céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que caiu foi do céu, mas não foi o Senhor não, foi o mal. Tem coisas que a gente pensa que é de Deus e não é. Ore. Quando estiver num canto, que tiver pessoas pulando, profetizando, Deus usa. Mas às vezes não é de Deus. Porque esse raio veio do céu, mas era do mal. Vigie, peça sabedoria e entendimento ao Senhor em qualquer situação. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram, levaram os camelos. Eles mataram a espada e os empregados, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que o inimigo começou a tirar tudo que ele tinha e matar os funcionários. Nem sempre tudo que a gente vê é de Deus. Quando alguém lhe der uma profecia, vigie, vá orar. Se tiver no projeto de Deus, acontece. Mas não corra para a casa de quem se diz profeta para ouvir Deus, não, que Deus não precisa disso, não. Deus não marca a agenda para falar comigo e com você, não. É na hora que Ele quer. É na rua, é em casa, no seu quarto, na sua igreja principalmente. Deus é Deus. Acontecia essas coisas, o que me chamou a atenção, esse raio que veio do céu. Mas não era do Senhor, era do maligno. A gente precisa ter entendimento, e só de quem dá é Deus. Então não idolatre ninguém, não faça de um filho ou filha sua um marido ídolo, porque Deus não divide a honra dele, nem a glória com ninguém. Vamos ser sábios e sábias. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio no deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa e ela caiu em cima de seus
filhos, e todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que de repente veio um vento, né? E às vezes, o vento do Espírito, mas nem sempre é vento do Espírito. Foi um vento mandado pelo inimigo para matar os filhos de Jó. Porque o Senhor está preocupado com minha alma e a sua, não é com a nossa carne, não. Muitas vezes a gente perde família, muitas vezes a gente perde muitas coisas. Deus quer mostrar ao inimigo a minha e a tua fidelidade. Vigie, e eu também, porque aqui na terra a gente tem que dar testemunho. E não é fácil dar testemunho numa situação dessa, não. Mas lembre-se que Jó, antes de tudo isso, ele dava sacrifício, fazia pela sua família. Lá no capítulo 1, no início diz, porque tinha medo se o coração dele estava desagradando a Deus, quando eles faziam banquete com a família. Então, pelo seu sacrifício, ele já estava sendo fortalecido por Deus. É muito importante e é o correto orar, jejuar, louvar, ler a palavra, ter compromisso na casa de Deus, porque a gente não sabe o dia da calamidade. Jó era fiel. A Bíblia diz que ele era o homem mais reto e íntegro, ali no Oriente, o mais rico, diante de Deus, e honesto. E eu e você tem que estar sempre com essas características, pedindo a Deus socorro. Aquilo que não agrada a Deus, a gente ora para Deus tirar, porque a gente não sabe o dia que a calamidade bate na nossa porta. E com Deus na nossa vida, a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Aí o 20 diz, então Jó se levantou e em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Veja que ele adorou a Deus de joelho, porque ele tinha um crédito com Deus, eram as orações. Eu e você precisa estar revestida de Deus para o dia da calamidade. Não acontece só com os outros, não. Pode acontecer comigo e com você, e é de repente, como foi com Jó. Aí disse assim, nasci eu sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu que nada daquilo era dele, e que ele nasceu sem nada e um dia ia embora sem nada. Eu e você tem que ter essa consciência. Não faça prioridade das coisas materiais. Não faça prioridade diante de Deus da sua família. Não faça prioridade numa faculdade, num carro, numa casa na praia, porque tudo isso vai ficar. E quem lhe fortalece a mim no dia da calamidade é o Senhor. Para terminar o 22. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó não murmurou naquele momento. Mesmo com toda aquela dor, aquela perca todinha, sendo um homem íntegro, justo e honesto e reto, como a Bíblia diz, ele adorou. E só adora Deus no meio da tempestade quem sempre está com Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca é que é forte. Então, na hora da calamidade, a gente é forte, não porque a gente é forte, porque Deus está conosco. E a grandeza, a fortaleza, a rocha eterna é Ele, na minha e na tua vida. Mas para isso, a gente tem que dar prioridade primeiro a Ele em tudo. Aqui em Tiago 4,14 diz o seguinte, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, a gente não sabe. Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. A gente não sabe o dia de amanhã. Lembra do título? Para a gente vigiar, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã conosco, nem com nossa família. Jó não sabia, mas aconteceu. Eu e você é uma neblina. Dê prioridade a Deus. Não idolatre ninguém, por mais que seja seu sangue. Dê prioridade a Deus e esteja com Deus, para que amanhã, na dor, o Senhor esteja comigo e com você. Amém? Amanhã vamos para o capítulo 3. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.